Nós estamos na lição 6 da nossa revista, A Vida no Presente Século. Temos duas leituras aqui, Êxodo 19 e Gênesis 17. Gênesis 17, de 1 a 14, Êxodo 19, de 1 a 6. Vamos fazer a leitura de Gênesis. Vamos ler responsivamente, Gênesis 17, de 1 a 14. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse-lhe: Eu sou o teu Deus, Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Disse mais Deus a Abrão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. Disse também Deus a Abrão: A Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara. Estou lendo mais, né? Vou continuar. Tá bom, não tá? A história bíblica realmente ela é interessante, né? A lição de hoje tem como título Povo e Família, Comunidade da Aliança. E esse texto aqui, resumidamente, colocou a bênção de Deus sobre um povo e a bênção de Deus sobre uma família. Então, a lição vai trazer esta ideia. Nós somos povo de Deus, igreja de Deus, estamos unidos. O que nós fazemos de bem é para o povo, e aquilo que nós fazemos de mal também atinge o povo. E esse Deus também, maravilhosamente, está na nossa família, no nosso lar.
Os pais crentes que vivem no caminho do Senhor, os seus filhos crentes, a família abençoada, família do Senhor. No início da semana eu postei esse versículo, porque quando eu li esse versículo já falei, olha, um versículo que quer dizer bastante, né, sobre aquilo que Deus é para nós. As promessas de Deus são maravilhosas. E ele diz, eu sou o teu Deus Todo-Poderoso. É Deus que se aproxima de nós. Quem somos nós para nos aproximar de Deus? O que faríamos nós para chegarmos na presença do Senhor? Deus não é um famoso, né, que a gente vai tentar fazer alguma coisa para aparecer, para ser visto por aquela pessoa, para que aquela pessoa nos atenda, nos receba, nos dê um autógrafo. Não, Deus é um Deus que, mesmo sendo o grande Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, Ele se aproxima de nós. E essa proximidade, ela quer reciprocidade da nossa parte. Ele diz, anda na minha presença. O chamado de Deus, que nós estejamos nos movendo para o Senhor. Que nós estejamos buscando o Senhor. É parte, né, de cada um de nós receber essa bênção do Senhor, estar aberto às bênçãos do Senhor. E aí ele termina, e ser perfeito. Lá no finalzinho eu quero voltar a falar um pouquinho sobre esse versículo. O verso 7 fala sobre essa bênção, né? Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da sua descendência. Então, estabelecerei uma aliança perpétua. Essa palavra é muito forte, né? As alianças humanas, elas são passageiras, seja por desentendimento, seja por morte de alguém, seja por mudança. Mas a aliança de Deus conosco é para todo sempre, é uma aliança eterna. Ele aqui diz, eu serei o teu Deus, e o de tua descendência. Novamente aparece, né, o teu Deus como pessoa, mas também o Deus como família. E podemos incluir também o Deus de um povo, que é a igreja do Senhor Jesus. Então vamos lá, irmãos. A introdução. Numa época em que o individualismo aumenta e conquista grande espaço dentro da própria igreja, é preciso voltar ao ensinamento bíblico sobre aliança. Então ele quer mostrar aqui, né, como a gente falou bastante na semana passada, sobre essa igreja que está toda diferentosa, vamos dizer assim, e tem até aqueles que acreditam que não precisam de igreja, os desigrejados, vou servir o meu Deus aqui. E aqui a lição vai trazer novamente esse contexto de aliança. Muitas pessoas estão desanimadas, né, porque percebem as limitações dos irmãos, do pastor, do presbítero. Estou desanimado, né, de instituição, de reunião. Mas, irmãos, nós não estamos aqui por causa do pastor, do presbítero. É um chamado de Deus à aliança. E graças a Deus que nós não somos perfeitos, porque assim nós podemos exercer o amor, a ajuda mútua, nós podemos assim perceber essa força, né, que Deus assim nos dá a cada dia. Sumiu lá. Então, a gente percebe que Deus é esse Deus especial. Deixa eu arrumar aqui só um segundinho. É um Deus que conhece cada um de nós. E é o Deus da aliança. Então ele fala, precisa voltar ao ensinamento bíblico sobre aliança. Voltar a perceber quem nós somos
Eu não sou um indivíduo no mundo que luta contra outros, um indivíduo que tenta viver sozinho, como a sociedade está fazendo hoje, né? Cada um cuidando do seu, cada um preocupado com a sua vida, com a sua família, com as suas coisas. Eu não sou alguém que vive para esse mundo. Eu sou a família de Deus. Na leitura ficou bem claro isso. Deus chama Abraão e fala desta aliança. É o mesmo Deus que nos chama hoje e fala que nós não acordamos no domingo e estamos ali livres, né? O que eu vou fazer hoje? Vou me preparar para o jogo da segunda-feira, né? Não. Eu tenho um chamado muito maior do que as coisas desse mundo. Eu vivo nesse mundo. Eu vou preparar um almoço, eu vou preparar muitas coisas, mas eu preciso pensar que a minha prioridade é a minha igreja, é servir, é buscar exercer o meu dom, é me preocupar, como foi falado hoje na parte da manhã, em levar essa mensagem diariamente às pessoas que estão comigo. A lição também só tem 2 pontos, bem cumpridos, né? Então, o primeiro ponto fala sobre o povo e o segundo ponto vai falar sobre a família. O povo da aliança. Vamos ler o Êxodo 19, de 1 a 6? Aqui estava bom a leitura, vamos fazer mais essa leitura um pouco menor. É Êxodo, capítulo 19, versos de 1 a 6. Também responsivamente. Êxodo 19, de 1 a 6. No 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai, tendo partido. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciará aos filhos de Israel. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Olha o chamado então de Deus à aliança. O verso 5, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Nós estamos falando que fomos chamados, irmãos, e aí a gente lembra que muitos foram condenados por causa do pecado, por causa da morte. E que privilégio esse chamado do Senhor para nós. E quando nós recebemos um chamado desse, nós devemos correr para ele, com alegria. A gente vê muita gente correndo atrás de alguns chamados tão, digamos assim, pequenos. Digo pequenos diante desse grande chamado de Deus. Depositando força, energia, a tantas coisas desse mundo. Então nós, acredito que não precisamos nem tentar explicar por que nós estamos aqui. É por causa de um chamado do Senhor. Não é difícil. Hoje cedo ainda estava friozinho, né? Que bom, a cama estava boa. Aí às vezes a gente acorda indisposto, meio passando mal. A doença, você percebeu que ela vem mais
para os irmãos é no sábado e domingo, né? Que aí segunda-feira tem que trabalhar, sara na hora. Não tem febre, não tem dificuldade nenhuma. Passa. Aí domingo fala, eu preciso ficar aqui, né? Quem que falou isso para você? Não foi Deus, né? Nessa caminha. Então a gente percebe, né, esse chamado. Eu ansiosamente aguardo o domingo chegar, ou aguardo a oportunidade de estar com os meus irmãos, e de estar louvando a Deus, de estar adorando a Deus. Nada vai me impedir esse chamado. E aqui o texto de 1 Pedro, de 4 a 10, o verso 10 diz, vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, a lição é um chamado para que a gente reflita essa aliança, para que a gente reflita quem nós somos. Nós somos um povo que estava vivendo para a morte. Sem a misericórdia estaríamos perdidos. E nós somos chamados de não eram nada para agora são o meu povo. E essa passagem de Êxodo, ela fala bem, né, sobre essa questão. Ouvires e guardares a minha aliança. Nós somos chamados mais uma vez ao movimento, ao ouvir. É um chamado de Deus que nós temos que atender. Se ouvirmos, se guardarmos, seremos propriedade peculiar dentre todos os povos. Propriedade de Deus. Uma bênção poder ser chamado de propriedade de Deus. Aqui fala também sobre esse reino de sacerdote, nação santa. É a aplicação também lá em 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou. Da onde? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, olha que chamado, né? Essa é a aliança que Deus assim fez conosco. E aí a lição aqui, né, faz uma comparação do Antigo com o Novo Testamento. Diz, o israelita devia tudo o que possuía ao fato de ser da sua comunidade, parte da comunidade. O crente também deve a sua posição diante do Senhor e todas as suas riquezas espirituais ao fato de fazer parte do povo de Deus. Tudo que nós somos e temos, nós devemos porque nós fazemos parte do povo de Deus. Esse pacto que foi estabelecido com o seu povo e comigo. Então, entendermos essa diferenciação. É comigo, mas é com o povo. Com o povo e comigo. Aí ele traz aqui uns ABC, 3 partes aqui, explicando um pouquinho mais sobre esta aliança. Povo da aliança, eu ou nós? Então, é claro, nós recebemos Jesus como Salvador pessoal. Nossos pecados foram pagos, o Espírito Santo habita no nosso coração. E aí a frase ali resume muito bem o que ele está querendo dizer. A fé é pessoal, mas não individualista. Todos nós recebemos. E as experiências que nós vivemos, vamos viver em comunidade. Nós não vamos exercer a nossa fé apenas de forma pessoal, para o nosso prazer, para o nosso deleite, mas nós vamos exercer a fé como um corpo que está, né, muitos membros de um corpo, onde o cabeça é Cristo. Então nós somos aqui, em primeiro lugar, somos um povo que serve a Deus. A Bíblia nos ensina que ao deixar de ser estrangeiros e peregrinos, nos tornamos concidadãos dos santos e família de Deus. Então, nós somos família de Deus.
B, fala sobre solidariedade. Deus libertou os hebreus do Egito, a saída foi marcada pela Páscoa. A partir daí, o povo passou a ser tratado como congregação. Então, havia uma comunidade. E aí que entra essa questão de sermos um só. Né? Se nós estamos fazendo coisas boas, a comunidade toda ela é abençoada. Um irmão aqui pode evangelizar 10. Quem que recebe 10 membros? A igreja. Todos nós recebemos esses 10 membros. E cada um fazendo a sua parte, assim a igreja cresce. Quando o irmão peca, quando o irmão dá um mau testemunho, com certeza o inimigo vai falar, é daquela igreja lá. Né? Ou seja, nós trazemos um peso para com a nossa igreja. Que responsabilidade nós temos, então? O nome, né, que nós carregamos. E é isso que a lição vai falar aqui nesse ponto, chamando de solidariedade. O bem-estar de cada um dependia da saúde comunitária, por outro lado, os pecados pessoais afetavam a comunidade. Então, nós precisamos viver sempre juntos, alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Se há um faltoso, nós vamos falar isso hoje à noite, nós devemos estar indo atrás, tentando trazê-lo de volta, né? Ou corrigindo, caso necessário, porque nós somos um grupo, um povo, e devemos estar sempre juntos. Dá o exemplo de Acã, que Acã pecou, Israel pecou, diz, violaram a minha aliança. Era um homem, mas diz, violaram a minha aliança e tiveram uma derrota na batalha de Ai. A aliança foi com a comunidade. Ela é uma aliança pessoal, mas é uma aliança com uma comunidade. Precisamos recuperar essa visão de pacto, que nós somos um corpo, não individuais. Nós precisamos pensar sempre nisso. A lição aqui, para concluir, ela ainda faz mais um parágrafo dizendo, exagero, recorde o que está registrado em Atos 5. Estão falando lá de Ananias e Safira, no sentido de que a igreja teria fracassado se o pecado de Ananias e Safira não houvesse sido denunciado, eliminado. O que acontece com a igreja? Se ela vai assimilando, a lição da aula passada, se ela vai assimilando o mundo, de repente, daqui a pouco, todo mundo se torna igual, que os mesmos pecados, as mesmas falhas, e está tudo muito bem, mas não está. Agora, se nós queremos manter a igreja pura, o que nós precisamos fazer? Se há algo que não está de acordo com a palavra de Deus, nós precisamos olhar, como foi no caso de Ananias e Safira, foi uma disciplina muito dura, né, para nós. Caiu morto de cá, caiu morto de lá, mas foi uma forma, a igreja estava começando, foi a forma de conter o mal que estava adentrando na igreja. Senão daqui a pouco estava todo mundo fazendo a mesma coisa. E nós percebemos no decorrer da história a necessidade de reforma constante, né? A igreja reformada sempre reformando, no sentido de que nós não devemos ir devagarzinho nos adequando às coisas, às rachaduras, colocando enfeites, mascarando aquilo que não está correto. Tem momentos que uma reforma é quase uma construção, né? Parece que tem que derrubar quase tudo para fazer de novo. Mas, se necessário, vamos fazer para que a igreja seja sempre a igreja do Senhor, na aliança do Senhor, conforme a vontade do Senhor. E o último pontinho aqui, nessa parte 1, é o individualismo. Só de pensarmos em nós mesmos da parte de Deus e do povo, buscando o nosso bem-estar, já estamos pecando, né? Ninguém pode ficar pensando isoladamente. Individualismo é uma coisa da raça humana corrupta. Então, dentro dessa comunidade, aprendemos a amar a Deus, acima de tudo ao próximo, como a nós mesmos.
Vou voltar à frase alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. É fácil fazer isso? Não é muito fácil. Chorar é mais fácil do que se alegrar? Eu ouvi essa frase esse dia e eu achei interessante, que eu não tinha refletido muito sobre isso. A pessoa estava falando que chorar com os que choram é mais fácil porque a gente fica comovido, né? Se eu cair aqui, Deus me livre, mas vamos supor, se eu caio aqui, né? Os irmãos vão querer me acudir, não vão largar aqui e vão embora. Mas às vezes eu tenho um sucesso, olha que chique, eu tenho um sucesso, ninguém nem dá um parabéns, ainda minimiza, arrumou aquele emprego porque ele tem amizade com não sei quem, né? Ou seja, então, se alegrar com os que se alegram nem sempre é tão fácil, infelizmente. Aí entra o individualismo novamente. O ciúme, o orgulho, né? O se sentir inferior. Então, eu tenho que rebaixar o outro, porque senão eu estou me sentindo inferior, né? E por isso que muitas vezes quem mais atinge o outro é o da mesma classe, né? Você vai ver um pastor falando mal de outro pastor, né? Criticando, você vai ver um irmão muitas vezes olhando para o outro numa sociedade, por exemplo, interna, você vai ver um criticando o outro, porque ele está no mesmo lugar, ele quer se destacar ali. É uma forma de se destacar, é diminuindo o outro, é encontrando os defeitos e facilmente vai achar, vai encontrar defeitos. Uhum. Nós temos dificuldades, né, no elogio e facilidade de encontrar alguma coisa que a pessoa fez que é errada, né? Essa marca de ar aí, isso aí vai quebrar, né? Então, aí não dá, né? Não dá. Você ficou ali, custou para conseguir, né, a tata da geladeira, para depois o outro falar que não é tão boa assim. Mas vamos lá, então. Aproveitando o espaço do 1 para o 2, irmãos, primeiro ponto, então, nós somos um povo, um grupo. E aí acho que é o grande tópico nosso, como nós estamos aqui reunidos como igreja, é lembrar dessa responsabilidade como igreja. Alguém quer continuar? Que tem um microfone aqui. Quer nos ajudar? Pode falar. Vou dar para o pastor, depois passe atrás ali. Eu gostaria de citar aqui uma lição que meu pai me deu sobre essa questão de sermos um povo. Ele disse: nunca procure olhar para o quintal do vizinho subindo nos ombros de alguém. O que ele quis dizer é o seguinte: se você não tem possibilidades de estar junto com o seu vizinho, na casa do vizinho, também não queira bisbilhotar a situação do vizinho. E quando nós colocamos, o pastor colocou essa questão dos ciúmes, é muito difícil a gente perceber realmente que há sempre uma raizinha de ciúmes, mesmo dentro da vida cristã. Por quê? Porque é o efeito do pecado. O povo lá do Egito foi liberto por Deus, usando Moisés. Na hora, com certeza, eles ficaram felizes de estar sendo libertos. E Deus prometeu uma terra prometida para eles. E no meio do caminho houve toda aquela confusão, e eles, ora confiavam, ora sim, ora não. E, enfim, todos eles não conseguiram chegar onde teria que chegar. Só os dois e os que iam nascendo depois. E isso não está muito fora de hoje. Nós também fomos libertos da escravidão do mundo. E muitos
Hoje, é a mesma coisa. Nós, quando estamos bem, a gente sai de um problema sério, a gente às vezes até agradece a Deus, e nós temos que ser agradecidos a Deus a todo momento, pedindo a Deus que esteja perdoando os nossos pecados, e sabendo que Deus me prometeu uma nova terra, que Ele nos prometeu os céus. Agora, será que as pessoas hoje, os irmãos, têm noção do que é isso? Deus prometeu e Ele cumpre. Não é como nós, que nós prometemos estar sempre nos trabalhos da igreja, sempre confiando em Deus, e a gente não cumpre. A gente não cumpre isso. E lá na frente que nós vamos ver o que nós escolhemos. Porque muitas pessoas, quando eu falo de irmãos de igreja. Muitos irmãos que eles abandonam Deus. Porque abandonar a Deus é simplesmente não estar presente nos trabalhos de Deus uma vez, a não ser que esteja trabalho, enfermo, né? Então, Deus não quer eu de vez em quando. Deus, ele me quer tudo, porque Deus, ele é tudo para mim. Deus, sem mim, ele continua sendo Deus. Mas eu não sou a mesma coisa que sem Deus. Então, que nós possamos tomar esse cuidado, que a gente lê aqui, a gente fala, esse povo também foi, olha, esse povo foi muito maldoso. E nós também somos assim. Nós somos a mesma coisa. Porque é muito fácil a gente recriminar eles daqui, sem olhar para nós. E nós temos que ter muito cuidado, que Deus, a terra prometida que Ele me prometeu, será que eu tenho noção do que é isso? Que Deus esteja nos abençoando. Sim, nós desprezamos esse chamado tão maravilhoso, essa aliança do Senhor. E, infelizmente, nós esquecemos, né, que nós somos esses peregrinos, que nós somos o povo de Deus, e por isso que a lição é muito oportuna. Lembre-se de quem você é. Igreja, lembre-se de quem você é. A igreja muitas vezes virou um local de entretenimento ou de uma adoração, embora esteja em conjunto, mas a pessoa vai lá como se ela fosse um indivíduo que foi num teatro, num lugar, assistiu uma coisa e voltou para casa. Não, nós estamos aqui reunidos como um povo do Senhor, adorando ao Senhor com os nossos cânticos, com a palavra, com a oração. Muito diferente, né? Vamos ao ponto 2. Famílias da aliança. As famílias da aliança. Agora, é o texto de Gênesis 17, de 1 a 14, que nós lemos no início. O verso 2 diz: farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Aqui também temos o texto de Deuteronômio 6. Vou ler aqui os 6 e 7, ou 5 e 7, 5 a 7. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Efésios 6 é o texto, né? O verso 1, por exemplo, diz: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. É o texto sobre a questão das crianças. Então, esse tópico fala sobre a família. Marido, mulher, filhos. A nossa casa precisa ser uma igreja, né? Ela precisa ser um lugar onde a palavra do Senhor ela também esteja ali
nas conversas, nas instruções, nos momentos de culto, né, de culto doméstico, nos momentos em que nós nos reunimos e estamos educando os nossos filhos no Senhor. É diferente, né? Não é como o mundo que educa o filho para ganhar dinheiro, ou até educa o filho para ser educado na sociedade, né? Respeitar as pessoas. E hoje em dia tem a famosa cartilha, né? Que está mais rigorosa ainda, o que pode não falar, o que não pode falar, né? Então o povo está educando ali, né? Não pode falar isso, não pode falar aquilo, não pode falar nada mais, né? Mas essa educação não é a que nós estamos falando aqui. É educar no caminho do Senhor. Educamos os nossos filhos, nós já falamos recentemente sobre isso. Não apenas os trazendo à igreja, para a escola dominical, ou para um momento de devocional no culto à noite, mas é no dia a dia, como fala aqui. Inculcarás, falarás sentado na casa, pelo caminho, ao deitar, ao levantar. É uma responsabilidade. Como vimos, o povo do pacto forma uma unidade, uma ilha de solidariedade e responsabilidade. E dentro dessa unidade, as famílias do pacto compõem núcleos menores. Sua relação com a aliança se destaca a sua importância. Então, nós precisamos valorizar a família cristã. A família, ela é um lugar, né, que deve ser edificado pelo Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. O que significa edificar? É ser o centro do lar, é ser aquele Deus presente que guia a família. Então, ponto a família de Abraão. Quando Deus estabeleceu seu pacto com Abraão, sua misericórdia foi estendida aos filhos do patriarca. E aí ele vai trazer essa ideia, né, da circuncisão, até mesmo a questão dos escravos que foram incluídos, que estavam juntos. Estrangeiros não estavam incluídos, mas se eles permanecessem ali, eles poderiam ser incluídos. Então, nós percebemos aqui essa frase, né? Quando a graça de Deus alcança uma pessoa, afeta tudo o que ele possui, segundo o que Deus possui, é santo, separado para Deus. Essa é a ideia, né, de onde nós estivermos, as nossas amizades, nós devemos sempre estar como alguém que testemunha do Evangelho. Fala sobre pais crentes, fala sobre marido e mulher. Ponto B aqui, o povo de Israel. Os mesmos princípios velaram para Israel e para as famílias que a constituíam. Então, os mesmos princípios do ponto A aqui, né, que fala a respeito da circuncisão, os escravos, como propriedade de Deus, que fala sobre essa responsabilidade, né, de estarem diante de Deus. E deixa claro, não é porque era família apenas. Aqui diz, essa bênção estendida às crianças, né, que aí o termo, né, muitas vezes das crianças, entraria aqui no tema de batismo infantil também, né? Mas ele fala, essas crianças e os escravos traziam uma responsabilidade, eles deveriam ser instruídos na palavra de Deus. Não é só, você é parte, você é família de Deus e pronto. Não. Parte de ser família de Deus é receber a instrução da palavra. Então, não é ter um título de hall de membros ou coisa parecida, né? Muitos vão à igreja até hoje para ter sua carteirinha de membro, né? Ou seja, ele foi lá, meus filhos foram batizados. Eles não vão na igreja não, mas eles foram batizados. Eles são membros da igreja. Eu nunca vou esquecer um dia que eu fiz uma agendinha, daquelas agendas com endereços, nomes, agenda de papel, e fui entregar, todo feliz, né? De casa por casa, e entreguei na casa de uma mulher. A primeira coisa que ela fez,
foi procurar a família dela e não estava o nome dos filhos dela. Ela ficou assim, sabe? Acabou esse pastor aí, esqueceu dos meus... Mas os filhos dela moravam numa outra cidade, eram adultos, não faziam parte da igreja, não era uma agenda dos membros da igreja. Só que ela não entendeu isso. Mas o que doeu no coração dela? É perceber que a família dela não estava completa. Então caiu a ira sobre mim, mas ela devia ter ficado com raiva dela mesmo, né? Entre aspas, assim. Às vezes a culpa também não é dos pais, não vamos culpar os pais, né? Pela ausência dos filhos não estarem na igreja. Mas precisamos ser essa família abençoada porque nós crescemos, né, com a palavra, crescemos como povo de Deus, crescemos nessa responsabilidade aqui de instruir. E essa instrução traz essas bênçãos. E fala também sobre responsabilidades, né? Responsabilidades que nós somos assim também chamados a ter. Ponto C, o povo no pacto, novo pacto. Cristo veio como a glória de Israel e como a luz dos gentios. E a comunidade que ele formou apresenta semelhanças e diferenças em relação ao povo de Deus, como a Bíblia apresenta até ali. Então, fala sobre essas semelhanças e diferenças relacionado ao Antigo Testamento e ao Novo Testamento. O povo de Deus, até ali, a comunidade de Jesus também é o povo da fé. Então, é semelhante. As diferenças são apenas, vamos dizer, diferenças que não são diferenças no sentido de que são outras coisas, né? O mesmo Deus, o da aliança é uma aliança só. Mas as diferenças nos cumprimentos em Jesus, que algumas coisas mudaram. Por exemplo, aqui fala... o povo de Deus nos dias de hoje, né, a comunidade é essencialmente multirracional, ou seja, não há mais aquele povo, Israel certinho, só aquele povo. Agora nós nem sabemos mais, né, da onde que nós somos, né, tudo misturado, as raças, e não importa a raça em si, importa que nós estamos na aliança. Essa aliança foi feita com os gentios, chamados assim, aqueles que não faziam parte, né? Diz aqui em Isaías 42:6, que essa aliança é a luz dos gentios. E nós entendemos aqui sobre essa questão das crianças. Ele fala de forma breve, né, sobre esse tema, sobre o pacto que era feito com as crianças pequenas, a questão de que eles eram da casa. E no Novo Testamento fala também sobre, por exemplo, em Atos aqui, ele e toda a sua casa, né? Falando da casa de Estéfanas em 1 Coríntios 1,16. Depois em Atos 16,15, ele e toda a sua casa. Todos os de sua casa. E aqui há a questão de que muitos podem justificar, dizendo, todos os que podem de fato crer e que pertencem àquela casa. Mas nós sabemos, não, todos, sim, as crianças são também parte dessa aliança. Sabemos que quando elas crescerem, elas vão assumir essa responsabilidade, vão fazer a sua pública profissão de fé, mas nós cremos que os nossos filhos são parte do povo de Deus. Eles precisam crescer primeiro, né, para ser parte do povo de Deus. E aí aqui vai falar sobre o marido e mulher, né, sobre essa questão de que não é porque um é aceito por causa do outro, né? Mais abaixo aqui diz, aliás, até as esposas e maridos incrédulos são santificados nesse convívio. O convívio, por quê? Porque a conduta de um afeta o outro. E espero que a conduta do cristão afete o outro que não é cristão, né? Porque a gente já ouviu falar de pessoas que casam, nesse tal do casamento misto aí, né? Casa com um não crente. De repente, a pessoa que vai lá para os lugares do não crente, né? Ela não volta mais para a igreja e tudo mais. Mas no caso, aqui fala de alguém que no convívio dá um exemplo e o cônjuge é santificado diante desse exemplo. Enquanto o cônjuge incrédulo é santificado pelo cônjuge crente, os filhos também desse cônjuge
gozam de um relacionamento pactual. É uma responsabilidade, então, né? A gente tem essa responsabilidade da evangelização, de falar fora de casa, mas a gente falou bastante agora no mês do lar sobre essa responsabilidade que a gente tem dentro de casa, que é muito mais difícil viver, né? 10 milhões de vezes mais difícil viver o evangelho dentro de casa do que na igreja. Falar, ô irmão, paz, irmão, né? E dentro de casa, gritarias e chamando atenção e uma briga para cá, para lá, né? Então, nós precisamos ser cristãos dentro da nossa casa. E aqui fala, né, sobre sermos família. Romanos 11:16, Paulo diz, se for santa a raiz, os ramos também o serão. Falando sobre essa bênção do povo de Deus. Cito um último exemplo de Timóteo. Timóteo era filho de uma judia e de um pai grego incrédulo. Sua avó Loide e sua mãe Eunice criaram num lar piedoso, onde ele aprendeu e por sua fé em Jesus. A pôr sua fé em Jesus. Vamos já para a conclusão, que o tempo está passando bem rápido. Já acabou o tempo quase. Falta 5 minutos. Conclusão, é preciso que os aspectos pactuais da vida cristã sejam compreendidos pelos crentes. Antes de terminar aqui a conclusão e a aplicação, eu falei que ia voltar ao nosso versículo, lá de Gênesis 17:1. Eu sou, nós já temos versículo, viu, Abimael? Gênesis 17:1. Só a parte final dele. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Um dos textos que eu escrevi essa semana, me veio à mente esse versículo. Era uma ilustração que Charles Spurgeon usou, falando dos filhotes de passarinho. Ele diz o seguinte: os filhotes de passarinhos ficam animados quando a mãe chega ao ninho, com a minhoca no bico. Em um instante, todos estão acordados e famintos, esperando ansiosamente para ser alimentados. A mãe pássaro só consegue alimentar um filhote de cada vez. Uma tarefa difícil, porque assim que um filhote engole a minhoca, ele imediatamente abre o bico novamente, pronto para mais. Por isso, os pais pássaros precisam voar constantemente, o dia todo, coletando comida para a família. Não importa quantas vezes eles voltem, os filhos sempre têm a boca bem aberta, esperando mais. E aí a comparação que ele faz, que nós somos piores do que esses passarinhos, porque Deus tem que mandar abrir a boca, né? Abra a tua boca, e a te encherei, seu miserável. Não quer nem abrir a boca, e os filhotinhos, eles já estão lá com a boca aberta, só sentiu o cheiro da mãe, não quer saber se trouxe, se não trouxe. Ele sabe que o sustento vem dos seus pais, e eles estão de boca aberta para isso, né? Aí o texto que eu escrevi foi boca escancarada, falando sobre essa necessidade de nós estarmos abertos ao Senhor. As promessas de Deus são maravilhosas, Ele quer nos sustentar. E aqui nesse texto de Gênesis, né? Que nós lemos, não, no caso aqui o texto do meu texto é Salmo 81. No Salmo 81, ele fala, eu sou o Senhor teu Deus. Abra bem a boca e te encherei. E no versículo continuando ali, ele diz, o meu povo não me quis escutar a voz, Israel não me atendeu. Triste, não é isso? E aí ele fala sobre a necessidade de nós buscarmos o único Deus, e não os deuses, não outros deuses. E aí, quanta gente abrindo a boca para tudo quanto é coisa que aparece aí, né? Não vou nem ficar apelando de jogo, né? Vai ter jogo, abriu a boca. Né? Não vou apelar, não, mas já apelei, né? Mas a pessoa abre a boca para tanta coisa, aí vamos fazer uma reunião de oração? Acho que eu vou estar doente nesse dia.
Um dia eu pedi, eu posso falar aqui, não vai assistir, né? Um dia eu pedi para um presbítero dar uma devocional, com uma semana de antecedência no domingo, e ele falou, domingo eu acho que eu vou estar doente, eu acho que eu vou estar até internado. Verdade, irmãos. Se eu caia morto, se for mentira isso. Acho que eu tenho até a mensagem dele aqui no WhatsApp. Tem condição uma coisa dessa? A pessoa mas ele, coitado, na cabeça dele, ele estava realmente sentindo mal, e acreditando que ia piorar e que domingo ele ia internar. Ele estava com isso na cabeça mesmo. Mas a gente é complicado, né? Chamar, irmão, vamos lá para... Tem uma viagem lá para Nova York, domingo. Sarou já na hora, né? Nossa, tudo pago? No hotel? Churrasco. Não precisa nem ser Nova York, né? Só um churrasco no almoço. Então, irmãos, mas não vamos falar do mal do homem lá, não. Pensemos em nós mesmos. O quanto a gente tem a boca aberta para as coisas do Senhor. O quanto a gente está aberto para as coisas do Senhor. Essa palavra foi sobre isso. Né? Aí entramos no Gênesis 17, aqui, versículo 1. Eu sou o Senhor teu Deus, anda na minha presença e ser perfeito. Gente, o único Deus, o Deus verdadeiro, está nos chamando para andar na presença dEle. Vou ver se eu tenho um tempinho aqui na minha agenda essa semana, né? Tem tanta coisa, o senhor não tem noção, tanta coisa que tem para fazer essa semana. Mas se der um tempinho, eu vou sim, eu vou ouvir o Senhor. Então é uma mensagem para nós, né? E que a gente vai terminando aqui então. Na conclusão, como nós falamos, para a gente precisar lembrar disso, né? Lembrar, estar comprometidos. Na aplicação, como viver de modo que valorize o povo de Deus e cada família nele, como tratar os filhos da aliança, o que preciso mudar, o que é preciso mudar em sua vida e em seus relacionamentos. Então, que nós possamos refletir, né, e continuar nossa tarefa, né, de estudar a revista.